agradar todo mundo, fazer e entregar sempre mais. E lá no fundo tem uma voz dizendo que você é insuficiente. Se você quer saber como resolver isso, fica comigo neste vídeo. Eu sou Lucrécia Santana, diretora do Centro Terapêutico do Instituto Todo Saber, mestra da formação de consteladores e consteladora familiar. Você que aí dentro tem esse sentimento de insuficiência, talvez não perceba, mas existe uma mensagem que está comandando a sua vida. A mensagem é essa: na infância, alguém foi embora. Quando eu falo de infância, eu me refiro de 0 a 7 anos. Pensa agora, 0 a 7 anos, aonde você viveu? Quem cuidou de você? Quem você gostaria que tivesse cuidado de você? Quais ambientes você frequentava? Eram ambientes saudáveis ou eram ambientes tóxicos? Você se sentia amparada ou desamparada? Você sentia protegida, desprotegida? Aquilo que você viveu dos 0 a 7 anos constrói a sua vida adulta. De 0 a 7 anos, a criança necessita de nutrição emocional. Isso significa que alguém precisa fazer isso. Naturalmente, a criança vai buscar isso de alguém. Mamãe e papai, eles naturalmente são os responsáveis por essa nutrição emocional da criança. Acontece que nem sempre eles estão disponíveis e por isso acabam delegando parte dessa responsabilidade para os cuidadores. E você conhece esses cuidadores. E você deve ter tido alguns na sua vida. Irmão mais velho, babá, tios, avós ou vizinhos. Apesar de você ter recebido o cuidado de outras pessoas, a sua alma queria o cuidado de pai e mãe. Significa que na infância, na sua infância, alguém foi embora. Você, quando criança, se sentiu abandonado, abandonada. Como assim, Lucrécia? Os meus pais estavam lá em casa. Ninguém foi embora, Lu. Pode ser que ninguém tenha ido embora fisicamente, mas a sua alma de criança sentia eles indisponíveis para você. Eles poderiam estar indisponíveis para você por conta do trabalho, por causa de um divórcio, pai e mãe ou mãe cuidando de um enfermo, pode ser até mesmo um irmão, a morte. Papai morreu ou mamãe morreu, papai ou mamãe, ou os dois foram presos. Em todas essas situações, a sua alma sentiu o abandono e uma mensagem ficou cravada aí. Papai, mamãe, eu sinto que eu não sou sua prioridade. Agora vem comigo. Por isso que eu preciso agradar todo mundo. Faço, entrego muito para as pessoas. Busco muito fazer para os outros e esqueço de mim. É quase como se você não tivesse escolha e você não tem. É por isso que você acaba se tornando a salvadora, a heroína, a sua família, no seu trabalho, na empresa. No relacionamento você abraça tudo e todos. Você diz, pode contar comigo. Tem uma fórmula para isso. A fórmula do herói, a fórmula da heroína, são 2 elementos. A mente ancestral te faz sempre priorizar o outro, tudo para o outro. Sabe por quê? Para você não sofrer novamente aquela dor do abandono. E aí, olha bem, quando você prioriza o outro, faz tudo para o outro, na tentativa de você anestesiar aquela dor, a dor do abandono. Então você anestesia essa dor, cuidando do outro, fazendo para o outro. E é claro que isso tudo é um processo inconsciente. É a mente ancestral que governa tudo isso. Acontece que tem um efeito colateral gravíssimo, o autoabandono. Na infância, você já se sentiu abandonada pelo pai, pela mãe. E agora, na vida adulta, quem abandona é você mesma. Você, adulta, abandona a sua criança. E sabe por quê?
A mente ancestral fica te contando uma historinha. Veja bem, quem sabe ele ou ela fique. Serei reconhecido quanto mais eu servir, quanto mais eu me entregar para essa pessoa, quanto mais eu fazer o meu melhor, essa pessoa vai ficar do meu lado, não vai embora, eu vou ser vista, eu vou ser aplaudida. Você acha que essas ambições são ambições de adulto? São as dores de uma criança. Uma criança que se sentiu abandonada por pai, por mãe. A mente ancestral só está te contando uma história e ela vai te entregar mais abandono de formas diferentes. Por exemplo, baixa autoestima. Você tá assim como ela. Você não aceita nem a imagem que você se vê. Você não aceita elogio. Você não tem vontade de se cuidar, de se arrumar. A sua imagem tá distorcida. Vem uma profunda insegurança, incerteza. Você se distancia das pessoas. É mesmo em relação ao dinheiro? Ele quer ficar até longe de você. Porque a forma como você se vê, é a forma como você vai se relacionar com ele. Enquanto a mente ancestral fica contando essa historinha, você vai ficar sofrendo com a obesidade para se proteger, comendo suas emoções, porque você sofreu abuso na infância. Eu preciso me proteger com a camada da gordura, assim eu não sou vista, assim ninguém me nota. Eu estou aqui para te dizer, você não precisa mais viver nessa prisão. A mente ancestral te colocou aí encarcerada. Você está acreditando que essa é a única vida que existe? Não, não é. Eu tenho visto muita gente lá no instituto vencendo a mente ancestral e saindo da prisão da obesidade. E essa não é a única prisão que a mente ancestral te coloca. Muitas pessoas estão em exaustão, cansaço físico e mental. Por quê? A mente ancestral fala para elas, se elas não fizerem mais, entregarem mais, elas serão abandonadas. O amor da sua vida vai embora, você vai perder aquela conta importante na empresa, você não vai ser promovida. E tem mais. A mente ancestral é cheia de prisões. Uma das prisões preferidas da mente ancestral é no casamento. O nome é distanciamento. Vocês quase não conversam mais. E quando conversa, briga. Faz tempo que você não se sente ouvida. Você está sentindo falta do apoio dela. Você está se sentindo sobrecarregada por tanta coisa que tem para fazer. Não tem aquela distribuição de tarefa. Não tem aquela parceria, companheirismo. Vocês estão vivendo assim, ó, na mesma casa em mundos diferentes. Uma das prisões mais terríveis da mente ancestral é o relacionamento abusivo. Por você sempre estar disponível, fazer tudo pro outro e ter medo de passar por aquela situação do abandono, você aceita qualquer coisa. Um parceiro que fique ao seu lado, que te deprecie para não te abandonar, para você não ser abandonada, que te maltrate, que te xingue, que fique baixando sua autoestima, que rasga sua roupa, que maltrate você psicologicamente, fisicamente. E aí vai. Você já tentou sair inúmeras vezes, mas a mente ancestral te faz voltar e fecha a porta da prisão novamente. Tem outra prisão que a mente ancestral te coloca, que é muito trabalho excessivo. E você vai aceitando isso. Afinal de contas, não quero perder, não quero sentir abandono de novo. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo sofreram pela ausência do pai devido ao trabalho. Você jurou que não ia fazer isso. E agora, o que você está fazendo? Não é culpa sua, é a mente ancestral que se aproveita da ferida do abandono que faz você permanecer leal ao seu sistema familiar, fazendo você gerar novas feridas de abandono para as próximas gerações. Afinal, um abandono chama outro abandono. Agora que você está curtindo esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Você quer saber o que acontece na vida das pessoas que vencem a prisão da mente ancestral? O que eu vou te contar agora é um caso real de um cliente. Ele me deu autorização para contar aqui. Para resguardar a privacidade dele e da sua família, os nomes e as imagens foram trocados. Eu já perdi muito na vida. Essa frase sintetiza muito a dor do meu cliente. Quando ele veio para o instituto, eram 3 queixas principais. No relacionamento com os filhos, ele me relatava assim: eu não tenho conexão com os meus filhos.
Eles não me ligam, eu não tenho intimidade. Para você ter uma noção, eles não me ligam nem para visitar os meus netinhos. Eu tenho 2 netinhos e eu não sou convidado para ir no aniversário do meu neto. Eu chamo a minha filha mais velha para vir em casa. Sempre tá ocupada, sempre tem outro compromisso e ela não vem. Lucrécia, ela só me procura quando precisa de dinheiro. Lucrécia, eu não me sinto descartável e eu não consigo dizer não para elas. E não é só para elas. Eu não consigo dizer não para cliente, para fornecedor, inclusive quando eles me pedem desconto. E aí, Lu, eu tenho um prejuízo danado dentro da minha empresa. Fiquei sabendo de você e vim aqui para você me ajudar. Durante a constelação, nós descobrimos como a mente ancestral criou as prisões no inconsciente dele. O pai havia morrido há muito tempo. Inclusive, ele disse para mim, essa situação com meu pai já tá resolvido. Tá tudo bem com ele. Na constelação, não foi isso que apareceu. A constelação mostrou que a mente ancestral ali conectava raiva à morte, ao pai. E que era extremamente importante ele acessar, ele olhar para essa raiva, para esse luto, inclusive para esse pai, essa conexão ao pai. Enquanto ele não olhava para essa raiva, para esse luto, ele entrava nesse sentimento de abandono. Por isso ele não sabia dizer não, por isso ele queria agradar todo mundo, por isso ele acabava se doando, se entregando cada vez mais, por isso ele se colocava como salvador, como herói. E o que aconteceu com ele? Ele estava se auto-abandonando. E dentro do sistema familiar dele, especificamente, ele acabou ocupando um lugar que não era dele. O lugar do pai. E isso significa, ele se tornou pai dos irmãos, ele cuidava dos irmãos e, por ter pena da mãe, por ter dó da mãe, ele se tornou esposo, marido da mãe. A constelação mostra, gente, coisas que a gente nem pediu para ver. Ele não pediu para ver a razão do divórcio de anos, mas a constelação mostrou, marido da mãe. Quando a mente ancestral mostra que o filho está como marido da mãe, ele se torna indisponível para outra mulher. E tem mais, se ele é pai dos irmãos, como que ele vai cuidar das filhas? As filhas vão se sentir vistas por ele, porque como pai dos irmãos, a mente ancestral colocou ele como avô da filha e do filho. Ele não recebia o olhar dos filhos porque ele não estava no lugar de pai. Os filhos não recebiam o olhar do pai porque o pai estava ausente no lugar do avô. Mente ancestral estava lançando abandono na próxima geração. Mas quando esse meu cliente decidiu vencer as prisões da mente ancestral, mudança de vida! Ele se aproximou das filhas e do filho. Inclusive, ele foi convidado para ir na festinha do netinho. Eu vibrei com ele. Ele veio e chorou. Ele se emocionou. Ele disse para mim, Lu, isso para mim foi uma realização. Eu fui convidado, sabe? Isso para mim, quantos anos eu desejei por isso. Isso é um sonho. Agora eu consigo dizer não. O meu preço, o valor das minhas coisas aumentou. Eu consigo agora. Todo feliz, todo realizado. A empresa saiu do prejuízo, foi pro lucro. Todas essas transformações também podem acontecer na sua vida. Você só precisa decidir pelo caminho de mudança. O único caminho é vencer as prisões da mente ancestral. Para que o abandono pare em você e não avance para a próxima geração. Precisa sair das prisões da mente ancestral. Só assim você vai poder viver essa verdade. Todo grande precisa ser pequeno. Um super beijo!